Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos à nossa jornada de Yom Kippur, nossa jornada que já se iniciou. Nós já tivemos 2 aulas. Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, você pode voltar aí no canal e ver as nossas 2 primeiras aulas dessa jornada de mais ou menos 52, 53 dias até o final da festa de Sukkot. É isso mesmo, da festa de Sukkot. Nós vamos estar caminhando nessa direção. Então nós já estamos tratando esse mês de Elul, que é um mês onde nós temos a oportunidade de estarmos reafirmando, observando novamente a nossa visão em relação à nossa comunhão com Deus. Então é uma preparação, porque depois eu vou dar algumas aulas mais enfáticas sobre a questão do juízo que vai acontecer no final do mês de Elul, no primeiro dia de Tishrei, quando a Bíblia vai falar sobre uma festa que é chamada de a festa das trombetas, né? Essa festa tem muito significado, muita coisa importante para nós aprendermos, é importantíssimo para a nossa vida essa data. Então nós estamos nos preparando para esse julgamento. Nós estamos nos preparando para que nós possamos realmente estar pronto. A gente sabe que no mundo jurídico, quando você é convocado para um tribunal, para um julgamento, e você abre mão de estar nesse julgamento, automaticamente você é, como nós podemos dizer, julgado à revelia. O que significa isso? Que você está, em tese, assumindo tudo aquilo que você está sendo acusado. A partir do momento que você abre mão de se defender daquilo que você está sendo acusado, logo você vai ser condenado, porque não tem defesa para você. E esse mês de Elul, quando nós temos um conhecimento mais amplo sobre a questão do calendário bíblico, por que Deus marca datas no calendário bíblico? Nós também temos um vídeo sobre isso no nosso canal. Você pode procurar aí o último vídeo sobre o calendário bíblico que nós lançamos. Ele vai falar sobre isso, sobre essas conexões para com o eterno. Então nós precisamos estar atentos para que quando chegar a nossa hora de sermos julgados pelo eterno, nós não sermos julgados à revelia, nós sermos julgados, mas também podemos nos defender. Ou é por isso que aí você vai conseguir entender quando Yeshua, João e Yohanan, ele vai falar a respeito de Yeshua lá nas cartas de João, que ele diz: filhinhos, se não pequeis, mas se pecar, saiba que você tem um advogado, você tem alguém que está interessado em defender você no seu julgamento, quando você for julgado pelos seus erros. Então, nós sabemos que nós estamos direto cometendo erros, né? Mas esses erros, alguns erros são mais graves, outros erros são menos graves, mas os nossos sábios nos ensinam que toda vez que nós cometemos um pecado, nós criamos um espírito, né? Mais ou menos isso. Nós criamos algo que vai nos acusar diante de Deus. Então, o teu pecado, ele mesmo vai te acusar diante de Deus. É como se chegasse uma energia diante de Deus e dissesse: eu só estou aqui porque o Josué, o Yehoshua, me criou, ele me criou. Então eu preciso sobreviver. E o que é que vai me fazer sobreviver? Muitas vezes essa sobrevivência, ela vem de novos cometimentos daquele mesmo pecado. Então nós precisamos nos preparar para que quando chegar o nosso juízo, quando nós formos julgados em Rosh Hashanah, que é o cabeça dos meses, veja, no calendário civil, Rosh Hashanah é o 7º mês. Ué, como que pode? Se é o 7º mês, como é que pode ser o cabeça dos meses? É porque no primeiro mês, que é o mês de Nissan, é o mês
aonde nós comemoramos a Páscoa. Então esse é o primeiro, e Deus vai dizer, ó, esse é um novo começo para vocês, mas vocês vão ser julgados aqui no 7º mês. Então esse é o cabeça dos meses, esse é o principal. E mais para frente, você acompanhando essas aulas dessa jornada que nós estamos fazendo, você irá com certeza entender mais e você vai chegar muito melhor. Quem sabe até hoje você nunca nem ouviu falar disso, mas você vai chegar muito melhor esse ano. Então nessa terceira aula nós vamos falar sobre um assunto que é decidindo recomeçar. Quando nós decidimos que nós não vamos mais continuar no mesmo estilo de vida, nós não vamos continuar com as mesmas ignorâncias, nós não vamos continuar com a mesma displicência, mas nós vamos recomeçar. E esse recomeçar é um recomeçar para tudo na sua vida. Se as suas atitudes têm sido erradas, então vamos parar, vamos recomeçar. Se as suas atitudes não têm sido atitudes corretas, vamos parar, vamos recomeçar. Então nós precisamos, e para isso eu vou ler um versículo que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, e o verso de número 21, que diz assim: Ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo. Senhor, para que retornemos, renova os nossos dias como os de antigamente. Amados, nós sabemos que se não houver uma ação especial da parte de Deus em relação às coisas que nós fazemos, muitas vezes eu falei sobre isso em outra aula, nós entramos num loop que não muda, não se transforma, não faz nada. Então, muitas vezes, para a gente conseguir se libertar desse looping, para se libertar dessa circunstância, se libertar dessa situação, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma ação nova de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos que Deus verdadeiramente faça algo novo na nossa vida. É por isso que no livro de Lamentações, o povo de Israel, ele está sofrendo, porque o livro de Lamentações, ele é escrito depois que Babilônia invadiu a terra de Israel, o reino de Judá, e o reino estava destroçado, né? Nabucodonosor fez um arraso, destruiu o templo, tudo isso, mas Deus usa o profeta Jeremias nesse livro de Lamentações para plantar no coração do povo uma nova esperança, para plantar no coração do povo um novo parecer, uma nova visão, um novo ponto para eles. E para isso, o que o povo vai pedir? Eterno, se o Eterno não se voltar para nós, se o Eterno não se virar para nós não vamos conseguir sozinho. Então nós precisamos que esse nível de humildade entre na nossa vida. Eu não tenho forças suficiente para mudar as questões da minha vida. Se eu tivesse essa força, eu já teria mudado. Muitas vezes as pessoas falam, nós estamos em problemas, em situações, e as pessoas vão dizer assim, é falta de vontade. Não é falta de vontade. É porque a pessoa não está conseguindo realmente, ela não tem força para se libertar de uma determinada situação. Então, nós vamos esperar que aconteça o quê? Nós vamos esperar que Deus venha ao nosso encontro. Nós vamos esperar que Deus venha agir em prol da nossa vida. É isso que nós estamos buscando. Então, nós esperamos que Deus nos ajude, nos dê força, que Deus... E às vezes não é um milagre inexplicável a ação de Deus. Às vezes essa ação de Deus, ela vem numa aula como essa. Quando você de repente parou sem querer nessa aula e você está ouvindo isso, é a força que você precisa, que Deus está te dando uma nova oportunidade. Agora, daqui para frente, e sempre lembre, meu querido, eu quero deixar uma coisa aqui ultra clara para você. Não existe ontem e não existe amanhã. Só existe agora. Só existe
hoje, só existe esse momento. A gente só vive o presente. Então, quem vive preso ao passado, sempre vai ter uma posição de tristeza, de angústia. Por quê? Porque a gente não olha para trás para louvar os acertos que a gente teve. Não, quando a gente olha para trás, a gente só olha para ver aonde nós erramos. Olha, aqui eu errei, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo, aquilo outro. E o que você acertou? E o que você é louvável que você fez? E aquilo que você teve sucesso? Nós nunca. Por quê? Porque o passado, ele é marcado e fica mais marcado em nós as coisas negativas. Às vezes você vê uma pessoa, ela fez várias coisas boas, mas ela é conhecida por um erro que ela cometeu. Então, quem fica preso ao passado está sempre depressivo. Está sempre, puxa vida, eu falei que eu não ia, que eu ia emagrecer 10 quilos esse ano, eu engordei 2. Puxa vida, mas tirando o peso que você não alcançou, não tem mais nada que você fez, que você falou que ia fazer e que você começou a fazer e que você está vivenciando coisas boas. Ah, eu falei que eu ia mudar de emprego e não mudei. Ótimo, mas você não tem se dado bem no seu emprego? O seu emprego não tem sido uma forma de bênção para a sua vida? Tudo bem. Não é porque de 50 projetos que eu fiz, 2 deram errados, 3 deram errados. Puxa vida, eu falei que eu ia ser uma pessoa melhor. Você está trabalhando, se você está assistindo esse vídeo é porque você está lutando para ser uma pessoa melhor. Então, o nosso passado, ele sempre vai ter o poder de nos jogar para baixo. Então não vamos nos prender ao passado. E quem vive pensando apenas no futuro, vive cheio de ansiedade. Puxa vida quando eu tiver velho, puxa vida quando eu tiver casado, puxa vida quando eu tiver filho, puxa vida quando eu tiver neto. Deixa o dia que você estiver casado pensar como casado. Você, esse meu discurso, ele não é um discurso que toca o terror agora porque não tem amanhã. Não, não, não. Eu não vou sofrer pelo amanhã. Eu não vou sofrer por depois. Eu não vou sofrer por uma coisa que não é o momento. E Yeshua, Jesus vai nos ensinar o seguinte: deixe cada dia o seu mal. Então, não se prenda ao passado e nem ao futuro. Viva agora. Agora, a partir desse minuto, eu vou fazer alguma coisa de diferente para eu recomeçar. Quem sabe você precisa recomeçar a conquistar a tua família. Então, a partir de agora, toda a minha força vai ser voltada para que eu possa conquistar a minha família. Puxa vida, a partir de agora eu vou recomeçar e eu preciso mudar de vida, eu preciso largar vícios, eu preciso largar problemas, Então, a partir de agora, as minhas forças estarão voltadas para recomeçar uma vida. Talvez o que você mais esteja precisando, e é o mais importante com certeza, é você ter novamente uma vida espiritual, aonde você entenda que Deus, sendo o Senhor da tua vida, Ele é aquilo que está escrito lá no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes tremam, ainda que os mares ficam bravos, nós não temeremos. Então, a partir de agora, talvez eu precise reconectar-me com Deus. Eu preciso entender que Deus, acima, como eu já falei em outros vídeos, nós vamos no dia 1º ser julgado e Ele é o Rei que nos julga. Mas nesse mês nós estamos sempre falando aquela frase, Avinu Malkenu. Avinu Malkenu, Alvino Malkenu. E o que é Avino Malkenu? Ele é o nosso rei. E ele tem que nos julgar porque ele é o maior protetor da lei dele. Mas ele é também o nosso pai. Então, esse pai é que no mês de Elu está indo atrás de mim, está indo atrás de você para dizer assim, vamos recomeçar? Vamos fazer diferente?
vamos voltar novamente, né? Quantas vezes, né, a pessoa, quando ela perde o pai, perde a mãe, e o pai e a mãe foram sempre muito presentes na sua vida, o que acaba acontecendo? A pessoa pega e ela, quando perde o pai, perde a mãe, ela fica com saudade do tempo que ela ainda era uma criança e podia correr para os braços do pai, para o braço da mãe, ela podia brincar, ela podia, no momento de desespero, ser socorrido pelo pai e pela mãe. É esse conceito, é essa posição que Deus quer ter na sua vida. Então, nós vamos novamente parar para recomeçar a nossa comunhão para com Deus. Nós vamos recomeçar o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, nós somos ensinados que no dia 1º de Elul foi o dia que Moisés subiu no monte pela 3ª vez. Talvez você que seja cristão, né, seja da igreja, você ouviu falar que Moisés subiu uma vez e passou 40 dias em cima do monte, né, do Monte Sinai. Mas não, na verdade, Moisés ele passou 3 vezes pelo Monte Sinai e 3 vezes ele ficou 40 dias. A primeira foi quando ele recebeu as tábuas da lei, e quando ele recebe as tábuas da lei, ele está lá no meio da festa. De repente o Eterno vira para ele e fala: desce porque o teu povo pecou. E ele desce e encontra o povo pecando na questão do bezerro de ouro. Ele desce, faz o que tem que fazer e ele volta para diante do Eterno. E ele vai passar mais 40 dias diante do Eterno, intercedendo pelo povo de Israel. Deus não mata esse povo, não destrói esse povo, tal. E aí Deus vai ensinar Moisés, e nesse período aqui nós vamos falando, nós na nossa sinagoga, Sinagoga Mikdash Davi, você pode procurar, nós fazemos as orações de Selirot. Na Selirot, sabe o que acontece? Nós falamos a oração que Moisés fez. Por quê? Porque Deus ensinou. Deus falou para Moisés: Moisés, quando você quiser perdão, você vai clamar pelos 13 atributos de Deus. Então, nós fazemos isso na Selirot. Então ele volta, passa 40 dias intercedendo pelo povo, não mata o povo, tal. E aí Deus fala: então tá bom, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai descer. Agora você vai lavrar 2 tábuas de pedra e vai subir de novo. E quando você subir, eu vou escrever nas tábuas que você vai trazer as leis novamente. E quando ele desce pela 3ª vez, ele desce e acontece o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, é como se Deus olhasse e falasse assim, porque a primeira vez que Moisés desce, nos 40 dias, ele já tem uma sentença de Deus: eu vou destruir o povo. Sai do meio do povo que eu vou matar todo mundo e eu começo um novo povo a partir de você. Moisés já desceu com essa sentença. Então ele volta para interceder pelo povo. E nessa segunda subida dele, ele intercede e é como se Deus dissesse assim: tá bom, Moisés, vamos recomeçar. É aí que nós vamos encontrar aquela famosa frase de Moisés, dizendo: porque o Senhor não quer mais nem... Na segunda vez, ele: tá bom, vou perdoar, só que eu não vou mais. Aí Moisés vai dizer para ele: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés, ele coloca uma situação para Deus, pedindo um recomeço. E é isso que Deus está querendo comigo e com você. Vamos recomeçar. Daqui a pouco a gente muda de ano. Lembra que eu acabei de falar? A gente esquece o passado. O passado, ele existe para Deus. Mas até Deus, que é dono do passado, porque ele é dono de todo o tempo, ele vai dizer assim para nós: olha, eu vou pegar o pecado de vocês e vou jogar lá no mar do esquecimento, para que eu não venha lembrar-me deles. Então, muitas vezes, eu costumo dizer isso para as pessoas, muitas vezes nós estamos nos culpando por erros que o próprio Deus já chegou para nós e falou assim: eu vou perdoar, eu esqueci.
Eu não lembro mais. Você chega e fala, ai Deus, é que eu fiz tal coisa. Aí Deus olha e fala assim, quando que você fez isso que eu não lembro? Quando que você cometeu esse erro se eu não sei disso? Como é que eu não vi? Não é que ele não viu, é que ele jogou no mar do esquecimento. Ele não quer lançar no teu rosto. Então, essa é uma oportunidade de você poder ser transformado. Essa é uma oportunidade de você ser novamente renovado. Vamos recomeçar. Eu estou tão distante de Deus. Então chegou a hora de nós novamente estarmos próximos a Deus. Então, faça uma autoanálise. O que foi quebrado na sua vida? O que você olha e fala, puxa vida, eu não devia ter abandonado esse caminho. Eu não devia ter deixado de fazer isso. Eu não devia ter largado isso aqui. O que é que você está vendo? O que é que você vinha num caminho tão bom em algum momento da tua vida? Geralmente, quando acontece um erro, nós nos perdemos. É mais ou menos assim. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando e eu achei muito interessante isso que a pessoa falou, porque ela falou assim, quando você está andando de carro e você está seguindo o Waze, está seguindo algum aplicativo de direção, você está andando, se ele mandou você entrar à direita, você não entrou, ele não sai xingando você, ô burro, você não entrou aí, era para entrar ali, ô cabeção. Não. Sabe o que ele faz? Ele vai falar assim, ó, recalculando a rota. E nós às vezes estamos em um caminho, aí era para entrar à direita, nós não entramos, fomos direto. Aí sabe o que a gente faz? A gente não toma a atitude de retornar e entrar à direita. Ou entrar na próxima direita e fazer uma manobra para voltar para o caminho correto. Aí a gente fica andando no caminho errado. Né? É um relacionamento que, puxa vida, deu errado. Tá bom, então vamos consertar. Dá para consertar com a mesma pessoa? Dá. Ah, não dá. Não dá para consertar com a mesma pessoa? Então tá bom, não tem problema. A gente vai ter um novo relacionamento e com outra pessoa a gente vai fazer a coisa certa. Então, o que foi que você viu que você não devia ter abandonado, mas você abandonou? Às vezes, eu não ouvi meu pai. E porque eu não ouvi meu pai, eu estou quebrado até hoje. Então começa a ouvir. Mas meu pai não está mais aqui, ótimo. Mas ele ainda está falando na tua mente, tanto que você sabe que você deveria ter ouvido ele. Continue. Volta para o caminho que o seu pai ensinou, que a sua mãe ensinou, que a tua família ensinou, e seja feliz. Então, eu queria que você, hoje, o nosso exercício diário, né, olha uma coisa na sua vida que está quebrada. Isso aqui está esbagaçado, Josué. Maravilha. Então defina uma meta pequena, realista e inegociável para os próximos 30 dias. Eu falei esse ano que eu ia perder 10 quilos e ganhei 2. O exemplo que eu dei ainda agora. Né? Então ótimo. Beleza, você perdeu 2. Então agora você vai voltar para a meta de perder 10 quilos. Então, a partir de hoje, crie uma meta pequena. Não adianta você ficar falando, eu vou ficar sem comer, vou fazer uma refeição por dia só. Não adianta. Seja, se você precisar de uma orientação, procure um profissional, mas comece a criar uma meta. Puxa vida, eu não vou... Eu vou começar a fazer academia. Mas eu não estou conseguindo fazer. Ótimo. Então eu vou andar de tal lugar a tal lugar por tanto tempo a pé. Se eu estou indo de carro, o estacionamento da minha empresa é grande, eu vou estacionar meu carro no lugar mais longe que eu puder da minha empresa, para eu andar, ser obrigado a andar para ir e para vir. Então, defina uma meta pequena, realista, mas torne ela inegociável, até que você alcance o seu objetivo. Até que você olhe e fale, olha, e às vezes você não vai chegar no objetivo final, mas você vai começar a ver a sua vida mudar em direção àquele objetivo. Não tente resolver todos os problemas nesses 30 dias. Resolva um. Quando você resolver um,
você vai resolver o segundo, o terceiro, e daqui a pouco você vai estar plenamente para seguir a sua vida com alegria. Agora eu deixei o Salmo 27 para a gente ler no final, porque o Salmo 27 ele é um salmo que nós devemos ler todos os dias. Durante esses 50 dias nós vamos ler o Salmo 27. E se em algum momento na gravação do meu vídeo eu esquecer, você lê na sua casa o Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu, que tens sido a minha ajuda, não me enjeites, nem me abandone, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plena, por causa dos que me espreitam. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu espero você no próximo passo da nossa jornada de Yom Kippur.